Podcast Literatura e Narrativas. Palavras ganham voz e histórias constroem pontes. Apresentação de Sônia Chaves Costa. Olá, colegas, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Literatura e Narrativas. Hoje com o livro De Onde Eles Vêm, do escritor Jefferson Tenório. Esse livro é a narrativa de um jovem e sua jornada. Um jovem que mora na periferia de Porto Alegre, negro, pobre, que passa pelo sistema de cotas e consegue a vaga na universidade. Vai fazer o curso de letras. A narrativa, ela começa contando pela vida desse jovem, começando pela infância. Mostra como ele vivia com a mãe, as dificuldades. Aos 12 anos ele perdeu a mãe, ela teve um problema de coração. Ele foi morar com a tia e uma avó. A avó tinha demência. E ele, com a tia, ajudava a cuidar dessa avó, a dar comida, a dar banho, a ficar sempre alguém com ela. A tia era faxineira quando ela ia trabalhar, ele que ficava com a avó. E começou a cursar o curso de letras, porque ele gostava de escrever, ele gostava de... Na realidade, ele queria, através da leitura, da literatura, ele queria escrever, né? Era um sonho dele, trabalhar com as letras, com a poesia. E, na realidade, era uma vida muito dura, e essa vida dele, difícil, fazia também com que ele buscasse a literatura uma forma de sobrevivência, de pensar na vida, né? Durante os capítulos, que na realidade a estrutura desse livro são capítulos que não são daquela forma clássica, tradicional que a gente está acostumado. São capítulos em termos de parágrafos longos, onde a gente tem uma estrutura das frases direto, sem o discurso direto, quando um personagem fala o outro. É uma narrativa em primeira pessoa, onde a gente vai lendo e pelo sentido, pelo contexto, a gente vai descobrindo quem é que está falando. Se é o personagem do rapaz, que tem o nome de Joaquim, se são outras pessoas, mas na própria leitura, né? O leitor, ele vai prestando atenção e vai descobrindo quem é que está falando, porque não tem parágrafos da forma tradicional, não tem o travessão para informar que é um discurso direto, que é outro personagem que está falando. Então são vários capítulos dessa forma. Na realidade, não são capítulos, são parágrafos longos, onde você tem os números. Então, aí tem o texto, 2 tem texto, e assim vai. Mas é uma leitura muito tranquila de fazer. Agora, o leitor, ele tem que ir acompanhando para ver, porque tem uma hora que, se o leitor não estiver atento às falas, ele pode confundir quem está falando, qual é o comportamento de um e de outro. Então, é uma narrativa já contemporânea, né? Dos romances contemporâneos que estão vindo com essa estrutura. Bem, falando um pouco sobre certos fragmentos do texto, eu destaquei aqui alguns pontos. E é bom depois o leitor, são dicas, destaques, mas que nada como cada um depois pegar o livro e ler de uma forma completa, né? Eu destaquei algumas questões que eu vou passar
a conversar aqui com vocês. Bem, é uma narrativa sensível e potente sobre inclusão, pertencimento e as tensões da trajetória de Joaquim. Então, como todo negro na nossa sociedade brasileira, que a gente sabe que tem um racismo estrutural, a gente sempre passa por determinadas dificuldades em determinadas situações, em determinados contextos. E no caso do Joaquim, é aquele negro retinto. Então, sente muito mais na pele. Aliás, o autor desse livro é também o autor do A Cor da Pele, que ganhou o prêmio Jabuti, que fala também sobre a questão do racismo, né? Então, o Joaquim, esse personagem, ele é um negro retinto, morador da periferia. E logo num local, num estado, né, numa região que a gente vê muito descendente de europeu, né? Então fica algo mais visível ainda essa questão da exclusão, do racismo estrutural, né? Joaquim é o personagem principal do romance. A narrativa é em primeira pessoa, estruturada com o uso de parágrafos longos e fala das personagens fazendo parte do texto, o que requer a atenção do leitor para saber quem está falando. A narrativa é uma jornada da vida do personagem, do que acontece com ele desde a fase de criança até se tornar um adulto. As dificuldades financeiras, em muitos momentos, o leva a refletir sobre a implementação dessa política de cotas, pois em alguns momentos ele não tinha nem dinheiro da passagem. Então, quando ele é aprovado na universidade, que ele vai todo contente fazer a matrícula, logo depois ele vai começar a enfrentar os problemas de um jovem da periferia que vai ter acesso ao ensino superior, mas tem dificuldades com compra de material, tempo para estudar, passagem. E no caso, o Joaquim, ele tinha trabalhos na área do comércio, trabalhou em restaurante, como chapeiro, fazendo sanduíche, mas quando a avó dele estava doente, ele ficou desempregado e o dinheiro da aposentadoria da avó passou também a auxiliar as despesas dele. Então ele ainda ficou um tempo só cuidando da avó e sempre ali com dinheiro apertado, às vezes sem dinheiro para pegar o ônibus para ir para a faculdade, sem dinheiro para tirar xerox de material, comprar livro ou até a alimentação, né? E durante a leitura do romance a gente fica... É como se fosse um retrato da realidade que às vezes a gente passou ou que conhece alguém do nosso lado que passou, está passando. Então é algo que a gente se identifica com esse sofrimento, né? Sobretudo, né, quem realmente vem dessa realidade dura que é a vida do estudante no Brasil, para cursar uma universidade, mesmo tendo a política de cotas, mas essas despesas paralelas. Ainda bem que tem já também programas onde, com a pressão do centro acadêmico, da mobilização dos alunos, conseguiu criar bolsa permanência e alguma forma de ajuda para que esses alunos não saíssem do curso, né? Não tivesse aquela evasão por conta dessas questões financeiras. Bem, o Joaquim, ele teve alguns relacionamentos afetivos. Um desses relacionamentos foi com uma menina mais velha do que ele, 5 anos, a Jéssica,
uma negra não retinta, era um pouco mais clara do que ele, tinha uma filha de 5 anos e que fazia o curso de História. A Jéssica ensinou muitas coisas para o Joaquim, com a maturidade que ela já tinha, a experiência, ela deu algumas dicas para ele e ajudando em algumas situações. E como é que é muito bonito quando a leitura do capítulo, que fala como eles se conheceram. Foi num baile, lá perto de onde eles moravam, ouvindo black music, e eles estavam dançando uma música do Claudinho Bochecha, Nosso Sonho. Então fizeram um trenzinho e ele ficou atrás da Jéssica, segurando na cintura, e daqui a pouco os olhares deles se encontraram. Estavam dançando passinhos, aquela dança característica desses bailes de black music, e os dois, desse dia em diante, começaram a ter um relacionamento afetivo mais íntimo. Joaquim fala que gostava de escrever poema porque ele queria ser leitor. Tinha um caderno de notas e em alguns momentos pegava esse caderno e fazia algumas anotações, sobretudo quando lembrava de algo. Por exemplo, quando ele estava lembrando da mãe dele, o problema que ela teve do coração, ele pegou esse caderno de notas e começou a refletir sobre a vida. Nessa passagem que ele está refletindo sobre a vida, tem esse texto, esse fragmento de texto que eu vou ler, que remete justamente ao título, de onde eles vêm. De onde eles vêm? Eles o quê? Quem? Né? De onde? De onde vêm as palavras? De onde vêm os versos? De onde eles vêm? Talvez viessem de todos os lugares, de todas as partes do meu corpo, de todo o barulho ao redor, de todas as vozes que li, do coração silencioso de minha mãe, da sujeira e da degradação do mundo. Então percebi que o poema é arbitrário, não nasce nem morre, não tem lógica nem função. Trata-se apenas de fluxos. De onde eles vêm? Então, uma reflexão sobre justamente o tema do livro, né? Que acaba sendo uma jornada do personagem principal, que é o Joaquim, seguindo uma caminhada, e muitas vezes ele fica em uma crise existencial, querendo saber o porquê da vida como ela é. Por que é assim, por que não é, porque passa por determinadas coisas. E no caso aqui, de onde eles vêm, né? De onde vêm as palavras, sons, lugares, barulho, vozes. E de repente, o poema é arbitrário, é algo que não tem lógica, é um fluxo. Então é o momento, é de repente alguma coisa, e aí você está ali com essa situação, com essa arte, esse fragmento, e você transforma em poesia, né? Então, ao longo do romance, o narrador descreve o dia a dia da vida desse personagem, né? Então é a própria voz do personagem do Joaquim descrevendo tudo o que vai acontecendo com ele. Aí ele fala sobre os amigos, ele fala sobre são os amigos do bairro, os amigos da faculdade, a namorada dele, os relacionamentos, a avó, a tia. Então, vários
capítulos, né, vários parágrafos longos, escrevendo em cada momento uma situação, seja do amigo do bairro, o amigo da faculdade, a namorada. E Joaquim faz uma reflexão sobre sua avó. Ela nunca desistiu dele, mesmo com todos os problemas financeiros. Se ele queria estudar letras, que fosse. E ele faz essa reflexão porque ele pensa que a avó dele poderia cobrar que ele fizesse um curso que desse algum retorno financeiro, já que a família deles veio de um sofrimento há várias gerações, sempre precisando de alguma coisa, sempre com sacrifício, com dificuldades. E na hora que ele consegue acessar o ensino superior, em vez dele fazer um curso de medicina, de direito, de engenharia, aqueles tradicionais, né, que vai ganhar algum dinheiro, um salário mais em conta, né? Aí ele vai fazer o quê? Letras. Letras, vai continuar sendo pobre, vai continuar ganhando pouco. E ele faz essa reflexão. Em determinado momento, durante o percurso na universidade, mesmo com os sacrifícios impostos pela vida difícil, pela falta de dinheiro, pelo cuidado da avó, Joaquim seguia tentando participar das aulas, cumprindo as atividades, as tarefas. E nesse momento ele conheceu, dentre outros colegas, ele conheceu o Gladstone, que era um colega que participava do curso e que era fascinado pelo existencialismo. Então eles tinham algumas discussões filosóficas. Os dois começaram a filosofar sobre vida, morte e responsabilidade. Explicou ainda a diferença entre existencialismo de Sartre e o existencialismo de Martin Heidegger. O existencialismo é uma corrente filosófica centrada na existência. Sartre escreveu o livro O Ser e o Nada, publicado em 1943. O ser humano existe antes de ter qualquer essência ou propósito definido. Nós nascemos e, a partir de nossas escolhas, construímos quem somos, não a natureza humana pré-determinada. Para Sartre, a liberdade é absoluta. Somos responsáveis por tudo o que fazemos. Sua célebre frase, o homem está condenado a ser livre. A angústia é resultado dessa consciência da liberdade. Para Heidegger, autor do livro Ser e Tempo, publicado em 1927, o ser do ser humano é o ser no mundo, além da existência de uma criatura enquanto objeto que pode ser analisado. Não é isso. O ser é algo além disso. A liberdade está ligada à possibilidade de viver de forma autêntica. A vida autêntica é aquela que assume a finitude da existência. A angústia advém da percepção do nada e da finitude. Camus escreveu o livro O Mito do Sísifo, em 1942, publicado. Para ele, o habitual torna-se estranho e impenetrável, parece absurdo. A mecânica da vida torna-se visível. Rompe-se o que acontece no cotidiano. Sentimos uma náusea e nos perguntamos: para que tudo isso? Vale a pena todo esse esforço? O que é que estou fazendo? Não há sentido, mas vale a pena continuar vivendo.
Nesse período que Joaquim começou a viver um pouco mais a vida acadêmica, ele se inscreveu numa disciplina de conto contemporâneo. De vez em quando, Joaquim frequentava o sebo do professor Simval. Ele tinha dado aula em escola, professor de literatura, mas desistiu e abriu a livraria de livros usados. E Joaquim conversou com ele, que ele tinha a intenção de escrever um conto sobre uma família negra presa durante 4 anos numa casa se escondendo de algo. A história seria baseada em algo que aconteceu na realidade e seria uma forma de denunciar o racismo e preconceito existentes no Brasil. E ele se inscreveu porque ele já gostava de escrever, tinha um conto, ele escreveu esse conto no prêmio da universidade, e era um prêmio no valor de R$1.000, e ele queria ganhar esse prêmio, ele precisava ganhar esse prêmio. Infelizmente, não foi dessa vez, o conto dele não ganhou esse prêmio. Ao se encontrar novamente com esse amigo que ele filosofava, o Gladstone, eles conversaram mais uma vez sobre filosofia, sobre as diferenças filosóficas entre Camus e Sartre. Sartre falou muito sobre o absurdo da condição humana. Sim, mas acredito que podemos dar sentido à nossa existência, Camus. Para mim, não há sentido algum, apenas o que fazemos da vida. Ora, isso parece escapismo. Devemos assumir a responsabilidade pela nossa liberdade, Camus. O namoro de Jéssica e Joaquim não deu certo. E os dois terminaram com o contato na faculdade, não tinham mais tanto contato assim. E a amizade, quer dizer, o Joaquim não tinha mais tanto contato com a Jéssica, mas vai nascer uma amizade com a Elisa, que era a colega dele do curso de letras lá da faculdade. E depois de algum tempo, os dois, o Joaquim e a Elisa, começaram a namorar. Mas a vida de Joaquim continuou muito difícil. E a Elisa não era aquela namorada que estava participando desse outro lado dos cuidados com a avó, de conhecer mais esse mundo do Joaquim. Então, aos poucos, eles também foram se afastando. As dificuldades financeiras aumentavam. O compromisso com a avó, o namoro com a Elisa, cobrança da presença dele na faculdade, no grupo da faculdade. A situação piora de uma tal forma que ele começa até a beber. A avó dele falece, ele perde, não tem mais aquela ajuda da aposentadoria da avó, aí ele tem que arrumar um emprego, mas para ele trabalhar num horário não dá para fazer a faculdade. Ele vai sair da faculdade, vai trancar, vai trabalhar como telemarketing e no posto de gasolina. Mas o Joaquim nunca larga o livro. Até quando ele trabalha em telemarketing, que é um sacrifício, que é algo que ele não gosta, mas ele está ali com o livro, que é esse livro que vai dando vida, dando sentido à vida dele, né? A questão que ele se apega à leitura, ele começa a ir trabalhar no telemarketing e leva o livro, eu falo que está de acordo com qual é o tema aqui, o nosso mantra do podcast, né? Que a arte só existe porque a vida não basta, do Ferreira Goulart. Então é isso. O que o Joaquim faz? E a literatura
Eu vou ler um trecho que eu destaquei aqui da página 178. A literatura estava me mantendo vivo, sem que eu soubesse por outro lado. Passei a fazer tudo de forma mecânica e aos poucos estava me tornando funcionário padrão. Atendia com as frases decoradas e impessoais. Quer dizer, por conta da literatura, o livro que estava ali, que ele gostava, que ele levava, que era a válvula de escape, então isso fez com que ele se adaptasse a esse trabalho mecânico, né? Então ele cumpria o protocolo, me aproximei dos meus colegas e partilhava com eles os atendimentos que fazia. Eu tentava me integrar, tentava bater as metas e um dia, enfim, ganhei meu par de raquetes. Porque quando você consegue bater as metas, você ganha um prêmio. E esse prêmio era um par de raquetes. A esperança era que ele conseguisse fazer a inscrição do seu conto num prêmio. Aí uma colega dele da faculdade, a Sahariene, conseguiu o edital e o encaminhou. E o ajudou a fazer a inscrição do seu conto, Conto de Joaquinha, para o prêmio. Após muito sofrimento, então, nesse período que ele terminou o relacionamento com a Elisa, nisso ele fez a inscrição do prêmio. Enquanto não saía o resultado, as coisas iam piorando para o lado dele, né? Teve um dia que ele bebeu tanto que ficou andando pela rua todo sujo, sentou no banco, deitou, dormiu na rua, só chegou em casa no outro dia, ficou mal mesmo. Mas depois desse sofrimento, e aí meus colegas, a gente lendo o livro, a gente se emociona, porque a gente se coloca ali naquele lugar também, né, da pessoa que teve ali a oportunidade e não estava conseguindo seguir adiante, sobretudo por conta da nossa realidade, né, a realidade difícil de quem nasce pobre e tem que batalhar para conseguir melhorar um pouco, né? Então, essas páginas foram páginas difíceis, a gente chega a se emocionar bastante. Após muito sofrimento, chega uma notícia e aí vem a questão da literatura salva, né? A arte salva. Chega uma notícia de que o conto dele ganhou o prêmio. E esse edital era de um prêmio de contos, uma antologia de contos lá de Açores, em Portugal. Seria um prêmio para novos escritores de língua portuguesa fora de Portugal, então Brasil, Angola, outros países da África, né? E na inscrição aqui pelo Brasil, o ganhador foi o Joaquim. Então, com essa notícia, ele pôde melhorar, ser uma luz no fim do túnel, né? Porque os organizadores iriam pagar a viagem, passagem, a estadia, o conto seria publicado numa antologia e ali seria já o início de uma nova vida. Aí, aqui na página 204, que é onde termina o romance, eu destaquei aqui as duas últimas páginas, né? E ele diz, o Joaquim, né, que é o próprio narrador de primeira pessoa: eu sei que não podia avaliar meu futuro apenas com base no que tinha naquele momento, que era o prêmio que ele ganhou, né, com o conto. Porque por mais que tivesse atravessado o oceano, por mais que estivesse indo mais longe do que imaginava,
Eu sabia que quando voltasse, teria de lidar com a realidade imediata, com minhas contas pagas, com minhas contas para pagar, com minha pobreza, com meu trabalho no posto. Eu tinha de manter a alegria, mas sem perder a lucidez. Continuei trabalhando no posto de gasolina como eu tinha previsto. Soube que minha premiação em Portugal foi comentada por alguns colegas e professores. Também recebi e-mail da biblioteca perguntando se eu não tinha um exemplar do livro com o conto premiado, pois eles queriam acrescentar ao acervo. Mas nada disso adiantou. Perdi minha vaga na universidade anos mais tarde. Mas, por insistência dos amigos, ele prestou vestibular novamente e voltou ao curso de letras. Um dia encontrei um retrato da minha avó, quando jovem. Ela parecia séria e cansada. Era um dos poucos registros que eu tinha dela. Demorei meu olhar sobre aquela imagem e pensei que a velhice de minha avó me dava vontade de viver, despertava em mim o desejo de permanecer vivo e alcançar a sua idade. Como se ela me mostrasse algo importante, sem dizer nada, apenas com sua existência. Minha avó era um baobá, cujas raízes brotavam em mim a ancestralidade. Era um desejo eterno de envelhecer. E pensei que o único modo de ser perdoado por minha avó, o único jeito de me levar da culpa e regressar em mim, era imaginá-la sorrindo. O tempo passou, eu estava prestes a me formar na universidade e na TV uma reportagem falando de um vírus da China. Olhei de relance, não dei importância, estava eufórico com meu futuro. 2020 será um ano promissor. Pensei, a vida é boa. Naquele momento da pandemia não era também o fim. A humanidade tem uma esperança, né? E a gente, lendo todo o romance por completo, a gente se depara em muitos momentos também com uma reflexão sobre a nossa própria vida, né? As dificuldades pelas quais a gente passa, as discussões filosóficas do existencialismo, né? Do que é a vida, do que é a nossa passagem nessa vida e de como a gente tem que lutar pela nossa vida. Fica aqui a dica para você, meu colega, para você, leitor, que nos momentos mais difíceis a gente tem que se voltar, imaginar que tem tanta coisa ainda para a gente viver, que a vida é uma caixinha de surpresas, a gente nunca sabe o dia de amanhã, coisas absurdas acontecem todos os dias. E mesmo assim a gente tem que saber lidar com elas e continuar a nossa caminhada. Então o que eu deixo aqui de mensagem para vocês é que leiam esse livro, mergulhem nessa jornada do Joaquim, e assim como você vê que ao longo da caminhada dele, apesar de acontecer tanta coisa das dificuldades, mas os amigos estavam ali, né? Ele pôde contar com os amigos ajudando. Até para a inscrição dele, do conto dele no Prêmio de Portugal, foi uma colega da faculdade que mandou o edital para ele ler, que ajudou a mandar pelos correios, deu um jeito lá na universidade de encaminhar o conto dele
para os Correios lá para Portugal, porque ele não tinha dinheiro. Então, é um conto muito interessante, que é um romance muito interessante que a gente faz refletir também sobre o nosso dia a dia, a nossa vida, tá? Então, no próximo episódio, nós vamos ter uma conversa, um bate-papo com uma escritora, a Ana Paula. Ela escreveu um livro, é contadora de histórias, e no próximo episódio ela estará conosco, contando a sua trajetória, o seu trabalho na área da literatura e de autoria também. Tá bom? Então, obrigada pelo apoio, pela participação, e conto com vocês. Esse podcast é para isso, é para a gente refletir também sobre a nossa caminhada e não desistir dela. Tá ok? Podcast Literatura e Narrativas. Edição Sônia Chaves Costa. Escritor Jefferson Tenório, autor do livro De Onde Eles Vêm. Outros livros publicados: O Beijo na Parede, em 2013, Estela Sem Deus, em 2018, O Avesso da Pele, em 2020, vencedor do Prêmio Jabuti de 2021. Trilha sonora, Nosso Sonho, Claudinho Bochecha. Love is a Losing Game, Amy Winehouse. E Sobrevivendo no Inferno, Racionais MCs. E ilustração do Chat GPT.